Oi, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá melhor? Ah, eu vou falar então com você por aqui, enquanto não tem aluno. Tá aparecendo o chat não tá aberto, tá? Aparecendo uma janelinha de suporte, converse conosco. Mas eu vou. Tá bem melhor a imagem, bem melhor. Eu tô me vendo mais quase. Ativando o bate-papo. Ó, bate-papo ativo. Ai, acabar. Isso era chamaram no chat. Mas eu já vou ver se acabou para eles terem um pouco de paciência. Entendi. Mas tá muito melhor. Tá diferente. O chat. Ah, Tamires. Soninho. Não sei quem é a Soninha, hein? Tá geral assistindo. Ah, tô gostando. Posso começar. Vamos embora. Vitor Hugo. Muito mais é geral assim. Mas vocês estão escutando eu falando direitinho? Muito ruim, Vitor Hugo. Cauã. Oi, Matheus. Tá travando, Cauã. Tá travando bastante. Mas isso daí é um problema de internet mundial, praticamente. Boa tarde, ó. Vou deixar mais uns. Não consegue ouvir, Cortez? Mas já tá. Já tá de todo mundo. Tá todo mundo sem escutar? Ó, o Cortez, acho que é você que não tá ouvindo, tá? Gabriel,
Boa noite. Que boa noite, Gabriel. Boa tarde, no máximo. O que acontece, Cortez? Aqui pode ser muitos também, tá? Mas o que atrapalhar, o que não entender, agora tá ouvindo, né? Mas o que não entender, bota aí no bate-papo que eu escrevo qualquer coisa, tá? A gente ainda tá dando sorte, que é um horário de almoço, ninguém quer ter aula no almoço. Que tá até falando melhor, vocês estão até vendo minha cara redonda. Então, uma revisãozinha, tá? Dos capítulos de Biologia 2. Vamos falar um pouquinho dos 5, tá? Porque na sala de aula a gente só conseguiu falar do 1. No capítulo 1 de Biologia 2, a gente fala classificação de Linneu. Estão me ouvindo? Falamos da classificação de Linneu e falamos de espécie, caracteriza uma espécie, lembram? Que foi a aula que a gente mais falou sobre reprodução, falou como que dá ou não dá para cruzar animais de espécies diferentes. Falamos dos híbridos. Vocês lembram disso, né? De aula. Aí a gente falou do reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Hoje, então, a gente vai dar continuidade para não dar em diante, tá? Aí a gente vai falar um pouquinho das regras de nomenclatura. Como eu pensou nisso, como turou. Começo de conversa em latim. Os nomes científicos usados na biologia são mudanças. Sei lá, Tiranorex. Aqui no Brasil, vão falar Tiranossauros Rex lá no Japão. Por ser em latim, não vai acontecer. Então, dá para todo mundo entender. Estão acompanhando? Se não estiverem escutando. Mas existem outras regras. Sempre acompanhando vocês dentro de cada grupo. Pois é, sempre acompanhando. Por exemplo, o reino é um grupo muito amplo. Muito João. Então, vai até chegar uma característica. Então, por exemplo, reino animal. Dentro do reino, eu vou ter da abelha a baleia. Muito ruim, né, Carol? Tá atrás. Começou assim, RB alguma coisa. Áudio tá péssimo, Jorge. Vai ser devagar. Então, conforme eu for falando, algumas coisas vocês pedem para eu repetir, tá? Então, eu estava falando de. Estão escutando?
Estamos falando do capítulo 1 de Biologia 2. A gente vai fazer uma revisão da Biologia 2 toda. Eu estou escrevendo no chat, mas está um pouco lento também. O meu, pelo menos. No filo, classe, ordem, família, gênero, espécie, tá? Espécie. Quando a gente falou do reino, que é muito amplo, que já é um pouco mais restrito, a gente já pode dividir, por exemplo, mandibulatos e não mandibulatos. Ó, Maria, Beatriz, Beatriz está travando um pouquinho, mas a gente vai mudando. A gente pode falar, por exemplo, de quem é carnívoro e quem não é carnívoro. Já entra na diferença de filo. Classe, a gente vai classificar já Lucas Venâncio. Na classe, por exemplo, a gente já pode classificar se são mamíferos, répteis, anfíbios. Aí já vai diminuindo bem as características, que, por exemplo, dentro da classe, assim como eu não posso pôr uma baleia dentro da classe dos répteis. Depois a gente vem na ordem. Na ordem, então, aí a gente separa em partes mais parentescos ainda. Aí a gente já vai chegar, por exemplo, carnívoros e herbívoros. Já diminui bastante. Quando a gente chega na família, então, na família, como assim? Sua avó teve seu pai e seu tio. Seu pai e seu tio são da mesma família, mas já são de gêneros diferentes. Então, quando surge cada filho deles, é uma espécie diferente. Só para ficar mais fácil. Aí, para dar nome a isso tudo, como eu estava falando, o Linneu foi usando algumas regras, usou até mesmo modos de escrever. Se vocês repararem, na própria apostila de vocês, está separado em negrito, está sempre destacado do texto, está sempre que a escrita é diferente em uma língua diferente. Isso foi basicamente capítulo 1. Foi bem tranquilinho esse capítulo. No capítulo 2, é uma das coisas assim que eu acho mais legais dentro da matéria de vocês. Quem está com pode acompanhar, que fica até mais fácil. Fica até mais fácil. Aqui a gente vai falar um pouquinho, ó. Tá dando para ver? Nós vamos falar um pouquinho de doenças vetoradas. Gente, como eu gosto dessa parte de falar de como eu falei com vocês lá no dia de aula, estão ouvindo, né? Eu estava na Fiocruz, eu mexia, eu trabalhava médica, então mexia com vetores da doença. Às vezes, dengue, às vezes, né, zika, às vezes leishmaniose, porque eu trabalhava de doenças negligenciadas. Esse termo negligenciadas é um pouquinho difícil de escutar, porque vamos colocar assim, são conhecidas da população, entendidas de uma forma digital. As pessoas sabem que existem, mas não sabem como que tratam, então, tá? Negligenciada, mas todo mundo conhece. Por exemplo, afeta o rico e o
pobre do norma. Então, ela é bem detalhada. Agora, a doença de Chagas, por exemplo, de zona rural. É uma doença afastada. Então, como ela não é, você não vai encontrar nenhum Chagas realmente, vai ser difícil ela ser tratada como coronavírus, por exemplo, tá? Não vai ser tão difícil cientificamente. Oi, Vitor Hugo, fala. Deve aí no chat, pode falar. Conta aí. Ele e todo mundo. Infelizmente estava. Ah, tá. Voltou, né? Voltou? Então, fala, Isabelle. Pode escrever aí. Vou colocar aqui, ó. E a gente vai para nozes, tá? Tá travando bastante. Quanto mais aluno, quanto mais entram, mais difícil fica, mais pesada fica. Nisso, a gente vai falar um pouquinho em teses. Estão escutando? Teses. Zoo vem de animais, tipo zoológico mesmo. Então, são doenças que afetam tanto homens quanto outros animais. A febre amarela, por exemplo, além de ser uma doença negligenciada, uma doença pouco tratada pelo governo, ela é uma zoonose. Afeta, mata macacos, assim como mata. Mas febre amarela a gente tem vacina. Dengue ainda não vacina. Temos vacina da febre amarela porque febre amarela é um tipo viral somente. E é um vírus que pouco muta, pouco sofre mutação. Bem diferente do corona. O corona vai ter que ter uma vacina para a cepa do Brasil. Mas está dando para escutar, gente? Pelo menos alguma coisa que eu tá dando para escutar. Tá travando, Matheus, eu sei. Até o áudio tá cortando.
dá para falar um pouquinho de agente etiológico, que é o agente causador. Na doença de Chagas, por exemplo, o agente etiológico é o tripanossoma e o vetor. Na febre amarela, o vetor é o Aedes na cidade e o Aedes albopictus na zona rural. E o é o vírus da febre amarela. Na dengue, o agente etiológico são os 4 tipos de vírus e o vetor, Aedes aegypti.